paz do Senhor, família DNI. Estamos aqui hoje na nossa quinta conferência missionária. Sejam todos muito bem-vindos ao DNI Cast. E estamos aqui hoje com o nosso pastor José Fernandes, diretamente da Bolívia. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, trazendo um pouco da sua trajetória, da sua história, do seu testemunho. A conferência missionária nos faz refletir muito como cristão, o que nós fazemos, né? Que a missão não são só as fronteiras, não são só os outros países, é a nossa vivência, o nosso testemunho de vida, é o que nós fazemos todos os dias com o nosso próximo, né? E eu gostaria de saber do senhor, como está sendo hoje lá na Bolívia a questão da vida missionária, a sua trajetória até lá, qual é a dificuldade que o senhor está tendo hoje? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui nesse podcast. Sim. E estou muito feliz, né, de estar mais uma vez aqui no Brasil. Eu moro na Bolívia já há 38 anos, então cada vez que eu venho para o Brasil é bom, né, porque a gente tem a oportunidade de poder estar visitando a nação onde eu nasci, apesar que eu moro na Bolívia, mas a gente vê a diferença, né, entre uma nação e outra. E é uma alegria, de verdade, ter essa oportunidade. Agradecido também ao nosso presidente, pastor João Nunes, que tem um cuidado muito grande com a gente na Bolívia. E, bom, pela questão da trajetória, como eu falei, estamos lá há 38 anos. Cheguei lá com 6 anos de idade. Meus pais foram chamados como missionários. Meu pai, no ano de 86, morávamos lá na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. E vivíamos muito bem. Meu pai, ele trabalhava numa empresa que estava construindo a barragem do Rio Tocantins. E vivíamos sem que nos falte nada. Meu pai, além disso, tinha uma empresa lá onde éramos muito bem de vida, né? De casas, tinha um sítio muito grande, onde ele plantava muita banana, gostava muito disso. E um dia Deus chamou ele para fazer obra missionária na Bolívia. Tirou ele da zona de conforto, né? Exatamente. Ele amava fazer as coisas de Deus. Ele era presbítero na igreja. E quando ele chegava do serviço, né, do seu trabalho, quando não tinha culto, ele saía para poder estar evangelizando, pregando nas ruas. Ele gostava muito de fazer isso. Mas um dia ele estava orando, ele conta que o Espírito Santo falou com ele e disse: José Fernandes, eu quero que você vá para a Bolívia como missionário. Meu pai não sabia nem o que era Bolívia. Foi pesquisar lá no mapa, um país que faz fronteira com o Brasil. E aí ele falou: Deus, se tu estás falando comigo, então fala com o anjo da igreja. E não passou alguns dias, o pastor da igreja chamou meu pai e disse assim: Zé Fernandes, a gente está com um projeto missionário para a Bolívia, e não sei se você quer fazer parte. Meu pai falou assim: Deus já falou comigo. Então, meu pai pegou tudo que tinha, entregou para a igreja, entregou assim, e pegou a minha mãe. Eu tinha 6 anos, minha irmã mais velha tinha 9 anos, a mais nova tinha 3 anos, e meu irmão mais novinho ele tinha recém-nascido, estava com 1 mês de nascido. Nossa. Então ele não conseguiu fazer essa viagem, que era uma viagem muito longa, ficou com a minha avó. E aí fomos para a Bolívia, aí entramos pela cidade de Guaiará-Mirim, que faz fronteira com Porto Velho. E lá meu pai começou a fazer a obra do Senhor, e em 9 meses ele construiu uma igreja, abriu o seu primeiro trabalho. E aí o Espírito Santo falou assim para ele: agora vai para Cochabamba. Cochabamba é onde eu moro hoje. Sim. Fica mais ou menos a 2.500 metros sobre o nível do mar. É uma cidade onde, quando chega a época do frio, as montanhas, porque lá começam as cordilheiras dos Andes, as montanhas ficam branquinhas de neve e é muito frio. E bom, fomos para Cochabamba. Quando chegamos na cidade de Cochabamba, a igreja que nos tinha mandado para fazer obra missionária nos abandonou, deixou de mandar o sustento, e aí começamos a passar muitas dificuldades. Fomos morar numa casa que não tinha janela, não tinha porta, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, no pé da montanha. Meu Deus. Muito frio. Eu lembro que a gente né, chegou na casinha e só tinha uma cama de ferro sem colchão. Aí minha mãe preparou a cama, botou um lençol,
E aí eu, com as minhas irmãs, dormia em cima da cama, daquela cama de ferro, só com lençol e se cobrindo com outro lençol. E minha mãe com meu pai dormia no chão de barro mesmo, né, com lençol. E um dia eu falei para minha mãe assim, mãe, tá muito frio, não estamos dando conta de dormir, então precisamos de cobertores, né? Sim. E aí minha mãe falou assim, filho, Deus nos trouxe a este lugar e o Deus que nos trouxe é o Deus que cuida de nós. Se tem uma coisa que eu admiro dos meus pais, né? Meu pai já está na presença do Senhor, mas minha mãe ainda vive, eles, apesar das dificuldades, perseverança, e eles nunca reclamavam. Eu nunca vi minha mãe reclamar, dizer, olha só, a gente estava tão bem no Brasil e agora passando essas dificuldades, a igreja nos abandonou, ou meu pai, nunca ouvi. Eles sempre falavam para a gente assim, olha, naquele momento, né, que eu falei sobre a necessidade de cobertores, minha mãe falou, filho, Deus nos trouxe aqui, e o Deus que nos trouxe é o Deus que cuida de nós. Então, faz o seguinte, ora a Deus, porque Deus vai suprir, né, o que a gente está precisando. Imagino vocês crianças tendo que ter todo esse momento pensando, nossa, a gente estava tão bem lá, tendo que vir para cá agora, e seus pais tendo que driblar toda essa situação, ainda serem missionários. Exatamente, né? E a gente, assim, e eu com 7 anos, né, assim, quase não entendia muito, mas eu falei, minha mãe falou para eu orar. Aí eu falei, Deus, está frio, né? Precisamos de cobertores. Uma oração sincera. Aquela oração de criança, né? É verdade. E aí, então, meu pai já tinha começado um trabalho na casa de um irmão que ele tinha ganhado para Jesus, uma casa muito simples, de barro. E aí chegamos para o trabalho, né, para o culto, era um dia domingo, chegamos para o culto que meu pai ia fazer. Aí começaram a chegar os irmãos, né, tinha poucos irmãos ainda, uns 10 irmãos. Aí chegou uma irmã, o nome dela é Flora, lembro muito bem. Ela chegou com 10 cobertores. Nossa. E aí ela falou assim para minha mãe, olha, missionária, eu não dormi a noite inteira porque o Espírito Santo me dizia, prepara cobertores para os missionários porque estão precisando. E aí minha mãe pegou aquilo, olhou para mim e falou assim, tá vendo, filho, como Deus é fiel, né? Como Deus cuida da gente. É verdade. Então, assim, a obra missionária é uma trajetória de fé, né? Porque a gente vai fazendo a obra, mas a gente entende que a obra é de Deus. Porque uma coisa é você ir para algum projeto pessoal, né? Sei lá, uma carreira, uma profissão, uma empresa. Você sai de um lugar para poder se projetar para alguma coisa. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus para fazer a sua obra, ou seja, a obra do Senhor. E na obra do Senhor é Ele quem vai agir, quem vai suprir, quem vai colocar as pessoas. Né? Quando meu pai foi para a Bolívia, Deus usou o pastor lá. Mas quando chegamos na Bolívia, depois de um ano, a igreja nos abandonou. Sim. Mas Deus tinha um projeto em todas essas coisas, né? Porque eu lembro que meu pai, como eu falava, é um homem de muita fé, muita fé. Eu lembro um dia lá em casa faltou a comida, já não tinha mais nada para comer. Aí, de repente, um irmão chegou com um saco de batata. Aí falou, pastor, meu dízimo, né? Porque nas montanhas o pessoal planta muita batata. Pastor, meu dízimo. Aí meu pai olhou assim e falou para nós, já tem comida. Glória a Deus. Aí a gente, né, era batata de manhã, tarde, à noite, todos os dias batata, mais de um mês comendo batata, batata, muito bem. Aí um dia meu pai falou para minha mãe, né, amor, cadê a batata? Minha mãe falou assim, acabou a batata. Meu pai falou, graças a Deus que acabou essa batata, né, porque já não dava conta demais. Mas aí não tinha mais nada para comer, né? Aí meu pai falou assim, olha, vamos orar porque Deus vai preparar um almoço muito bom pra gente hoje. Falou assim pra nós, né? Eu imagino ele tendo que manter toda essa estrutura na frente de vocês. Exatamente. Quantas vezes no secreto, ele, Senhor, meus filhos estão aqui, preciso prover para ele, para minha esposa também. Exatamente. Então, assim, ele falou assim, olha, Deus vai suprir um almoço para nós, a gente hoje vai comer carne. A gente, meu Deus, muito tempo que não comíamos carne, né? Muito tempo. Aí eu olhei assim com as minhas irmãs, a gente olhando assim, né? Já pensando na carne, né? Aí meu pai falou assim, vamos orar.
Aí a gente, amém, se ajoelhou na salinha de casa, né? Começamos a orar. Aí deu meio-dia. Aí, de repente, alguém chegou na porta de casa. A casa não tinha porta mesmo, né? Uhum. Aí, oi, tem alguém por aí? Aí meu pai falou assim, pois não. Aí esse homem falou assim, você é o pastor José Fernandes? Meu pai disse, sou eu. Ele disse assim, Deus me deu seu nome e seu endereço. Nossa. E ele falou assim, Deus mandou eu preparar um almoço lá na minha casa para vocês. Aí meu pai olhou para a gente e falou, tá vendo? Já temos almoço. Aí entramos no carro daquele homem, esse homem era um coronel das Forças Armadas Bolivianas. Nos levou na sua casa, uma casa muito grande, muito bonita, eu lembro muito bem. E entramos na casa, tinha uma mesa assim com tanta comida. Um banquete preparado. Um banquete, carne, tinha tudo lá, né? E eu com as minhas irmãs, há muito tempo não víamos tanta comida. Não sabia nem o que comer. A gente queria voar em cima da mesa, né? E minha mãe lá, calma, eles vão pensar que a gente é do mato, calma. Aí a esposa do irmão olhou aquilo e falou, não, pode deixar eles comer, fica à vontade. Aí comemos muito. Mas assim, situações como essas foram inúmeras. Uhum. Ou seja, Deus fazendo milagres. Meu pai ele escreveu um livro que se chama Experiências no Campo Missionário. Nesse livro ele conta que nessa época ele chegou a ficar um momento assim muito desesperado, ou seja, muito frustrado porque a gente é humano, né? Sim. E ele conta que pô, a gente no Brasil, ele tinha tudo, não faltava nada, uma pessoa muito bem sucedida. Agora, estando na Bolívia, fazendo obra missionária, passando por momentos assim inumanos. Então, ele conta que ele falou assim, olha, eu vou voltar para o Brasil, nem que seja a pé, vou conseguir algum recurso, pegar minha família e levar de volta para o Brasil, porque senão a gente vai morrer aqui nesse país. Uma coisa era ele passar sozinho, outra coisa é ter os filhos, a esposa ali passando por aquele momento, sem ele poder prover, né? Tendo que verdadeiramente confiar no Senhor e esperar a provisão dele. Então, eu imagino que deve ter momentos que ele fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Exatamente. Ele estava assim nessa situação. E aí ele foi para a pista, de Cochabamba até a fronteira dá 1.200 quilômetros. Meu Deus. E aí ele falou, vou andar. Começou a andar, estava angustiado, chorando, né? Nesse desespero. Uhum. E aí disse que ele andou 1 quilômetro. E aí ele fala que Satanás começou a falar no ouvido dele. E começou a dizer assim, olha, tu acha que Deus te chamou para fazer a obra aqui nesse país? Olha só como você está. Lá no Brasil você estava tão bem, tinha tudo. E agora aqui vocês não têm nada, não tem nem para comer. Olha, e meu pai assim, né, desesperado, falando, não estou entendendo. E aí Satanás falou assim, tá vendo as carretas que estão passando? Por que você não se joga na frente de uma delas? E aí a sua família ganha uma indenização e fica tudo por aí. Aí meu pai, nesse desespero, ele conta que se preparou para se jogar na frente de uma das carretas. Mas aí ele falou que ele conta que o Espírito Santo bradou no ouvido dele nessa hora, quando ele foi se preparar. Eu creio. E disse assim, não faça isso, porque fui eu que te chamei. Eu te chamei e eu estou te preparando. Eu estou te capacitando, porque a obra que tu farás nesta nação é muito grande. É muito grande. E aí meu pai falou assim, mas não estou entendendo porque a gente está numa situação inumana. A Espírito Santo falou assim, vai lá no banco que tem alguma coisa para ti. E aí meu pai, amém. Andou 12 quilômetros até o banco. Aí ele foi, chegou no banco, o caixa já conhecia ele. Porque quando saímos do Brasil, a igreja que nos enviou era uma igreja muito grande. Ela tinha mais ou menos uns 10 mil membros. Uma igreja que tinha condições de manter 100 missionários no campo, muito rica. E os únicos missionários éramos nós. Quando saímos da igreja, todo mundo nos despediu, falou, olha, estamos com vocês e né, estaremos aí ajudando. Né, e agora a gente estava abandonado. Né? E meu pai ia no banco para ver se alguém se lembrava. Se alguém se lembrava que estavam os missionários no campo. Né? Sim. E aí ele ia todos os dias ele ia no banco para ver se tinha algum depósito para ele. E o caixa, como já conhecia ele, quando tinha alguma coisa fazia assim, quando não tinha fazia assim, né, para ele não fazer a fila no banco. Aí toda vez assim, né, não tem, né? Aí meu pai, quando chegou aquele dia, o caixa olhou para ele assim, fez assim, ó, não tem. Meu pai falou, não, tá errado. Tem, Deus falou que tem. Aí ele ficou na fila, chegou a vez dele e falou, pode ver. O caixa falou, senhor, não tem.
Meu pai falou, bom, se não tem, vai ter, vai chegar. Aí ficou esperando no banco. Chegou a hora de fechar o banco e ele foi lá pro caixa, pode ver que tem alguma coisa. O caixa falou, espera um pouquinho. Aí subiu na gerência, demorou uns 5 minutos, desceu com um envelope. Estava escrito lá José Fernandes. E aí ele pegou e entregou pro meu pai e falou assim, olha, isso aqui estava desde cedo lá para você. Meu pai bradou no banco, falou, Deus é fiel, Deus é fiel. Né? Então foram situações assim que fortaleceram a fé. realmente assim, meu pai ele ia e vendo a mão de Deus. Né? Uhum. E depois, no ano de 88, meu pai veio para o Rio de Janeiro, né, através de um outro pastor que foi lá na Bolívia, visitar a Bolívia, aí viu a situação do meu pai, ele falou, olha, eu conheço alguns pastores no Rio de Janeiro e talvez, né, Deus levante alguém para te ajudar lá. Aí meu pai veio com ele aqui para o Rio de Janeiro e foi aqui que meu pai conheceu o pastor João Nunes, no ano de 88. E aí tem essa história linda, né, que o pastor João Nunes, ele quando viu meu pai, né, o pastor João Nunes foi para pegar o meu pai com o outro pastor que tinha levado ele. E aí quando o pastor João Nunes viu meu pai, ele conta que Deus falou com ele assim, ajuda o meu servo. O pastor João Nunes não sabia quem era meu pai, não sabia de nada, né? Aí, de novo veio a voz, ajuda o meu servo. Aí o pastor João Nunes perguntou para ele, quem é você? Aí ele falou, eu sou José Fernandes, o que é que você faz? Sou missionário na Bolívia. E aí meu pai começou a contar um pouco a história e começou a chorar, porque já estava muito desesperado, né? Aí o pastor João falou assim, olha, Deus mandou eu te ajudar. Mas eu, assim, não tenho uma igreja grande, eu pastorei uma congregação, mas eu vou te ajudar com o meu salário. Ou seja, ele não ganhava da igreja, ele tinha... Até hoje o pastor João é exemplo, né? Do nada, ele, vou vender meu carro. Desse jeito. Então ele pegou o salário dele para poder começar a ajudar meu pai. E aí, quando meu pai voltou para a Bolívia, agora já as coisas melhoraram um pouquinho lá. Né? Glória a Deus. Chegou o refrigério. Agora as coisas começaram a mudar, né? E depois Deus colocou o pastor João Nunes aqui em Nova Iguaçu. Uhum. E aí a obra missionária expandiu de maneira extraordinária. E meu pai conseguiu fundar mais de 100 igrejas na Bolívia, um impacto nacional, fundou orfanatos de crianças, tudo isso com o pastor João Nunes, com a igreja de Nova Iguaçu. O impacto foi impressionante naquela nação, né? O que Deus tinha falado se cumpriu de maneira extraordinária. Tanto é que quando meu pai voltou para o Brasil, ele foi condecorado pelo presidente da Bolívia, né, como alguém que impactou aquela nação. Impactou a história da Bolívia, né? Exatamente, foi um impacto total. Mas assim, eu que fui acompanhando a história, né, eu via a situação assim, eu falei, olha, quando eu terminar minha escola, eu vou voltar para o Brasil, eu vou me formar, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, vou ser muito rico, eu vou ajudar muito a obra de Deus, vou ajudar os missionários porque os coitados sofrem. Eu pensava assim, né? Mal sabia você que estava fazendo um treinamento para virar um missionário. Então, meu pensamento era esse, né? Eu voltar para o Brasil, porque esse negócio de ser missionário, pastor, não dá, não. Eu pensava... Só queria fazer com as suas próprias mãos, né? Exatamente. Não, assim, na minha mente carnal, eu não entendia as coisas de Deus. O propósito. Eu me criei na igreja, sempre aí, só que a gente precisa realmente ter um entendimento das coisas. Quando a gente vai na Bíblia, tem Jó, que passa por toda aquela provação, e lá no capítulo 42 ele fala assim, Senhor, eu tinha ouvido falar de ti, mas agora eu te vejo. Então muitas vezes a gente está na igreja, ouve falar do Senhor, está aí, ou seja, é um bom crente, faz as coisas, mas não tem uma experiência real com Deus. E era o que eu não tinha. Eu tinha aí acompanhado, vivido, vi milagres, tantas coisas. Mas você tem intimidade verdadeira com Deus. E eu olhava assim, carnalmente, porque a gente muitas vezes é abalado pelas situações da vida. Né? E a gente muitas vezes vê as situações e fala, não, eu vou fazer outra coisa. Então eu via assim a obra como algo que, não, isso aí não é para mim. Eu vou ter minhas coisas e eu vou ajudar. Mas quando eu tinha 15 anos, meu pai preparou uma convenção lá e junto com o pastor João Nunes levaram o pastor Gesiel Gomes para pregar
na convenção lá na Bolívia. Isso foi em 95. Eu tinha 15 anos. O pastor Gesiel Gomes chegou no dia que iria pregar. Ele não sabia que eu era o filho do pastor José Fernandes. E eu tocava o teclado na igreja. Aí eu estava fazendo o fundo musical lá para ele. Ele começou a pregar, Deus começou a fazer milagres. Foi uma noite assim muito poderosa. E de repente ele olhou para mim e falou assim: você jovem, Deus está te chamando para continuar esse trabalho. E eu pensei na minha cabeça assim: eu não. Eu não. E aí ele falou assim: sobe aqui. Aí eu subi, meu pai foi, me abraçou, ele falou: é seu filho, pastor? É meu filho. Ah, então já entendi. Deus está chamando seu filho para continuar o trabalho que você começou neste país. E aí oraram por mim. A partir daquele dia, meu pai dizia assim: filho, se prepara. Deus te chamou. Deus te chamou. E aí, eu falei assim para meu pai: olha, pai, aquilo foi uma emoção. Eu vou voltar para o Brasil. Eu termino a escola, eu vou voltar para o Brasil, vou me formar, vou ganhar dinheiro, vou lhe ajudar, pai, o senhor precisa. Meu pai olhava para mim e falava: ah, tu não entende nada. Quem me ajuda é Deus. Eu dependo é de Deus, né? Não é homem que me ajuda, não. É Deus. Então você tome vergonha na sua cara, ele dizia, né? Ouça a voz de Deus. E aí era aquela briga. E aí eu terminei a escola e fiz de tudo para voltar para o Brasil. Todas as portas se fecharam. Tudo. Então, aí meu pai falou assim: filho, olha, entenda o que Deus lhe falou. Faça a obra de Deus. Obedeça. Exatamente. E aí ele me colocou a força para eu fazer o seminário, aí para eu poder começar a ajudar. Aí ele me consagrou a diácono e foi me consagrando e eu não queria. E era uma briga e eu fazia a força, nem modo, né? Fazendo a força. Aí, quando foi o ano de 2001, eu estava com 21 anos. Na convenção anterior, que foi no ano 2000, com 20 anos eu fui consagrado evangelista. Meu pai assim me consagrou. Aí, em 2001, ele falou: filho, vou te consagrar pastor. Eu estava com 21 anos. E seu pai sempre confiando, sempre, exatamente, né? Investindo. Aí eu falei: não, pai, não faça isso. Ele falou: vou te consagrar porque Deus mandou te consagrar. Foi Deus que mandou. Aí naquela convenção, eu fiz de tudo para não ser consagrado, não participei nas provas, não participei em nada. E aí, falei: com certeza não vou me consagrar. Aí estavam os pastores do Brasil, o pastor João Nunes, todos os pastores do Brasil. E na noite da consagração, né, a igreja lotada lá, e eu estava fora com jovens, na igreja lotada, eu lá fora, quando de repente chegou a hora da consagração, eu estava lá, nem tinha ouvido nada, quando chegaram 2 diáconos, cada um pegou no braço e falou: teu pai mandou a gente colocar tu lá para dentro, que agora eles vão te consagrar a pastor. Falei: não acredito. Aí me colocaram um paletó, porque eu estava só com uma blusa, né? Botaram um paletó, e eu entrei na igreja assim, meu Deus. Aí cheguei na frente, estava o pastor João Nunes. O pastor João Nunes olhou para mim e falou assim: que é isso, o obreiro quando vem para ser consagrado tem que estar bem vestido. Ele fala até de usar gravata em cima do corpo, chama até atenção. Eu falei: pastor, me perdoa, pastor. Se ajoelha aí. Aí me ajoelhei. Aí ele começou a orar, começaram a orar. Nesse momento, eu falei assim: Deus, se tu me chamaste para fazer a tua obra, então muda a minha vida. Nesse momento eu comecei a sentir algo que começou a queimar minhas costas. Começou a aceitar o seu chamado. Isso, ou seja, foi algo assim muito, muito sobrenatural. Naquele momento, assim, começou a queimar, e eu comecei a abrir minha boca, só saía língua estranha. E fui renovado naquela noite, renovado. A partir daquele dia, comecei a fazer a obra. Assim, de maneira, parece que mudou assim a mentalidade totalmente, parece que mudaram meu cérebro, assim, tudo mudou. Eu antes olhava as coisas do mundo e eu dizia assim: não, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu olhava assim, né? Eu olhava para os empresários e dizia: não, eu quero ser um empresário, toda aquela questão. A partir daquele dia, eu comecei a olhar as coisas do mundo assim como um lixo, trevas, lixo, coisa assim horrível. E as coisas de Deus, antes, eu olhava, coitadinho. Eu olhava desse jeito. Mas a partir daquele dia, eu comecei a olhar as coisas, assim, aqueles que serviam a Deus,
as coisas de Deus como pedras preciosas, como algo assim tão extraordinário, mudou de tal jeito que eu assim comecei a me entregar por completo na obra. Um ano depois eu casei com a mulher mais linda que existe Então no a família do universo. Senhor é totalmente de lá, né? Isso, casei com a boliviana mais linda do mundo, uma boliviana Manda um beijo pra ela nesse maravilhosa. podcast. Ô, meu amor, te amo demais, você é linda e agradeço a Deus, porque olha, casei contigo. Não, mas Deus foi muito fiel, porque Deus me deu uma esposa que ama a obra de Deus. Mesmo propósito. Mesmo propósito, ela se entrega na obra comigo. E Deus me deu 2 filhos lindos, né? A Lauriane, que tem hoje 21 anos, e o Lucas, que tem 16 anos. 2 meninos extraordinários que amam a Deus. E olha, eu estou já diretamente assim fazendo a obra de Deus, já vai para 24 anos como pastor, missionário, desde o dia que aconteceu aquilo na minha vida. E eu passei já por inúmeras dificuldades, muitas. Momentos onde a gente fala assim, não, agora parece que acabou tudo, agora parece que eu vou voltar, né? Teve assim algo marcante do Senhor com a convivência com a sua esposa e seus filhos? Que você possa testemunhar pra gente? Olha, tem muitas, mas Inúmeros, uma né? dessas que faz com que... Uma dessas experiências que faz com que eu possa... Ou seja, que era assim para eu dizer, olha, agora parece que não dá para continuar pela dificuldade. A gente foi colocado pelo pastor João Nunes para pastorear a primeira igreja que meu pai construiu na Bolívia, que fica lá em Cochabamba, num bairro que se chama Esmeralda. Então, eu fui pastorear essa igreja, aí a casa pastoral era muito simples, uma casinha que tinha só um quarto, a cozinha e uma sala. Aí tinha a igrejinha, né? E eu arrumei lá a casa porque estava muito ruim a casa, arrumei ela para a gente morar com minha esposa. E minha esposa, ela vem de uma família assim de classe média, uma família muito boa, né? Ela não eram assim ricos, mas era uma pessoa bem de vida. Sim. E aí a gente começou a trabalhar na obra, então, né, aquelas dificuldades. Aí quando fomos colocados na igreja de Esmeralda, a casinha muito simples, aí eu dei uma arrumada, pintei, arrumei bem bonito, e falei, amor, a casa vai ficar muito boa para você morar, para a gente morar. Não, amor, tá bem, muito bem. Aí arrumamos. Aí estávamos lá, né? Primeiro ano, muito bem. Aí no segundo ano deu uma chuva tão forte lá em Cochabamba que alagou toda aquela região. E era uma noite, 3 horas da manhã mais ou menos. A chuva, chovendo. Aí quando eu fui sentar na cama, botei o pé, a água bateu no joelho. Misericórdia. Falei, meu Deus, aí liguei a luz, estava tudo alagado. Aí eu olhei para minha esposa, né? Ela acordou nessa hora. Aí ela começou a ver toda aquela situação. Aí ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, agora, ixi, o que é que eu vou fazer? Não posso chorar, Jesus. Aí eu falei para ela, amor, calma, eu vou arrumar aqui, vai ficar bem tranquila, não se preocupe. Ela falou assim para mim, amor, não se preocupe. Né? Claro, é um momento assim meio complicado, mas não se preocupe, estamos juntos, não importa a situação, não importa o que acontecer, nós estamos juntos para poder continuar fazendo a obra do Senhor. Então, vamos cuidar disso aqui juntos. Assim, coisas como essas. E teve uma oportunidade também que lá na igreja, nessa mesma igreja, a gente tinha ganhado uma família para Jesus. Uma família para Jesus. Era uma senhora e seus 5 filhos. Ela era viúva, extremamente pobres, moravam a mais ou menos 2 quadras da igreja, numa lona. Numa lona, assim, uma pobreza extrema. Então aceitaram a Jesus e aí a gente viu a situação, aí todo dia levávamos alguma coisa para eles, uma cestinha básica, um almoço, todos os dias estávamos ajudando. E de repente, um dia lá em casa, a gente estava, levantei de manhã, não tinha nada em casa, nada para comer. Aí eu fui ver, não tinha nem um centavo no bolso, falei, meu Deus, e agora? Aí estava com minha filhinha, Lauriane, estava com 2 anos de idade, começou a chorar, e aí de repente... eu falei para minha esposa, o que aconteceu? Ela falou, não, é que ela está
tá querendo leite, né? Falei, meu Deus, e agora? E aí, de repente, alguém tocou a porta lá de casa. Quando eu fui ver, era aquela irmã. Falei, meu Deus, seguramente ela está precisando de alguma coisa agora e a gente sem nada hoje. Verdade, hoje é o que estou precisando. Aí eu fui lá, ela, pastor, posso entrar? Eu falei, pode entrar. Ela entrou, estava com a sacolinha, entrou lá. Aí ela pegou a sacolinha e disse assim, pastor, o senhor está indo todos os dias lá em casa, deixando alguma coisa para nós. Então, eu sei que o senhor não está precisando, mas eu quis trazer isso aqui para o senhor. Aí, quando abriu a sacola, tinha arroz, carne, tinha verduras, pão, leite, tinha muita coisa. E aí, ela pegou 10 bolivianos, né, e botou na minha mão e falou assim, pastor, eu sei que o senhor não está precisando, mas eu queria dar isso aqui para o senhor. Aí, naquela hora, eu e minha esposa começamos a chorar. Começamos a chorar e ela falou, o que está acontecendo? Aí, eu falei para ela, olha, irmã, a gente hoje não tinha nada aqui em casa, mas Deus usou a senhora para poder suprir aqui neste lar. Nossa. Então são situações que a gente vive no campo missionário, né? Sim, você teve experiência com seu pai, né? E aprendeu, não desistiu, esteve ao lado da sua esposa, que é um casamento excepcional pelo pouco que o senhor falou. Hoje está construindo seus filhos, né? Seus filhos também tendo o exemplo do Senhor. E aí a gente queria saber um pouquinho também hoje lá o senhor como missionário, em relação às igrejas que o senhor pastoreia, o povo que o senhor trabalha. Qual é a sua maior dificuldade hoje em relação a expandir missões, expandir o reino? Bom, hoje nós estamos em toda a Bolívia, temos 345 igrejas e a maioria das nossas igrejas estão dentro das montanhas e nas aldeias indígenas, porque Bolívia é de uma maioria indígena, né? Mais de 60% da população é indígena. E muito distante uma da outra para chegar, muito, né? Distante, né, a gente tem que andar 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, né, a gente vai, são estradas, são rios, são muitas situações assim para chegar. E eu estava com um carrinho que era do pastor Suleiman. O pastor Suleiman, quando eu estava lá na Bolívia, ele tinha comprado um carrinho, e aí quando ele voltou, no ano de 2019, aí ele estava vendendo o carro. Aí, por um milagre, eu consegui comprar o carro dele, só que era um carro baixo. Era um carro baixo, né? Um carro de 7 lugares, mas era baixo. Então, aí era um carro missionário. A gente andava com ele para tudo quanto é lado. Andava com ele para tudo quanto é lado. E só que realmente tinha lugares onde era impossível andar com ele. Aí na última viagem que eu fiz, tivemos um acidente com o carro. Isso foi agora no mês de janeiro. Nossa. Tivemos um acidente com o carro e aí o motor do carro acabou. E eu tenho minha irmã mais velha, que ela está comigo lá na Bolívia. Ela, o esposo dela é pastor e ela também é pastora, me ajudam lá na obra. E ela falou para mim assim, irmão, você precisa de um carro, uma caminhonete, carro bom. Então vamos fazer o seguinte, eles estavam sem carro já há uns 4 anos, minha irmã com seu esposo. Ela falou assim para mim, olha, você me daria esse carro, você pode me dar esse carro e eu vou fazer uma campanha para poder conseguir um carro, mas uma caminhonete boa para você poder andar, porque o trabalho que você faz, né, é de andar em toda a Bolívia. Não é e questão você de luxo, é necessidade exatamente, de alcançar os povos. Exatamente, um carro, uma caminhonete alta, traçada, um carro bom. Então, eu vou fazer essa campanha, ela falou. Falei, amém. Aí ela começou a fazer a campanha e o objetivo ela falou, a gente tem que comprar uma Toyota Hilux. Por quê? Porque lá na Bolívia uma Toyota é uma Toyota, ou seja, é um carro que vai para tudo quanto é lado, é um carro que vai conseguir né, a gente poder fazer com mais tranquilidade esses trabalhos. Então o que a gente precisa agora é isso. É conseguir comprar esse carro. Uma Toyota Hilux. Aí minha irmã está fazendo essa campanha, já falou com vários pastores aqui no Brasil, com amigos, e ela já conseguiu quase 100 mil reais. Nossa. Né? A ideia, uma Toyota Hilux vai custar lá mais ou menos uns 190 mil reais. Então está faltando ainda 90 mil reais, mais ou menos, para a gente completar esse objetivo. 90 mil reais. Então essa é a necessidade que temos agora, assim,
no momento. Para vocês conseguirem alcançar outros povos. Né? Exatamente. Então, em nome de Jesus, eu creio que esse podcast vai alcançar muitas vidas. Você vai ter a oportunidade de colocar suas redes aqui também para o pessoal poder te acompanhar e fazer essa doação, né? Amém. Isso, falando das redes, eu quero... a gente abriu um canal no YouTube, no ano passado, né? Porque as pessoas, eu vim aqui no Brasil, as pessoas falavam, a gente quer conhecer o trabalho, né? E toda aquela coisa. Aí eu falei, bom, hoje com a tecnologia dá para filmar e, né, abrir um canal do YouTube. Sim. Então abrimos e temos lá vários vídeos. Então eu quero convidar você que está olhando esse podcast para poder estar acessando aí no nosso canal de YouTube, se inscrevendo, ativando lá o sininho, e com isso você vai nos ajudar muito. Esse canal já está com mais ou menos uns 1.700 inscritos, para a glória e honra do Senhor, né? Estamos aí crescendo, então você se inscrevendo já vai ajudar demais. É José Silva Missões Bolívia, é o nome do canal. José Silva Missões Bolívia. Aí você acessa aí o nosso canal. E também temos aí no Instagram, pr.josesilva, aí você entra no nosso Instagram também, onde vai estar conhecendo. Lá também o senhor coloca alguns vídeos, né? Isso, coloca os vídeos. Que às vezes os pastores compartilham. Isso mesmo. Hoje o senhor como missionário, com toda a trajetória que o senhor teve, com todo o exemplo do seu pai, hoje que o senhor vive com a sua família, qual mensagem para quem está começando, para quem está iniciando nesse campo missionário o senhor deixaria? Olha, quem quer entrar para fazer a obra missionária, na realidade a obra missionária todos devemos fazer. Todos temos que fazer. É verdade. Mas quem quer ir para o campo, mas também apoiar, ajudar, porque tudo isso é só pela misericórdia do Senhor. Então a primeira coisa é realmente a pessoa se dispor, mas algo fundamental é ir conhecendo a palavra de Deus, porque algo que vai fazer com que a gente possa de verdade sentir aquele desejo de poder ir, de poder ajudar, de poder fazer alguma coisa, é a gente conhecer mais a Deus. Ter a intimidade. A intimidade com o Senhor, conhecer o que Ele fez por nós, conhecer a respeito do amor de Deus. Porque enquanto a gente não tem um conhecimento claro disso, a gente faz as coisas ou por obrigação, ou porque pensa que eu vou ajudar, né? E dá aquela ajuda assim. Mas quando a gente entende o que Ele fez por nós... Total entrega. Aí ou seja, Jesus, diz a Bíblia, Ele se entregou, deixou tudo, a sua glória, e sem precisar de absoluta... Ou seja, Ele não precisava vir, não tinha a mínima necessidade disso, não tinha. Tudo isso foi por amor. Lá em João 3,16 diz que o Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o amor. Quando a gente entende o Evangelho, entende o sacrifício de Cristo na cruz, entende o que foi feito por nós, como diz o apóstolo Paulo, o mínimo que eu posso fazer é me entregar por Ele. O preço já foi pago. Exatamente. Então, o conselho é a gente conhecer o Evangelho. Aí, enquanto mais a gente se adentra a conhecer o Evangelho, a gente simplesmente se entrega para Ele, se entrega no que Ele tiver para fazer. No meu caso, é na Bolívia, talvez de outros, seja aqui no Brasil, com algum ministério, algo que Deus lhe colocou para fazer na igreja, algo, ou seja, Deus nos dá a cada um algo para fazer. E tudo isso a gente faz por quê? Porque a gente conhece aquele que nos chamou. A gente gostaria de agradecer a presença do Senhor, um pouquinho do seu testemunho que o Senhor contou pra gente, que eu tenho certeza que tem bastante coisa ainda, né? Que Deus abençoe o Senhor, a sua família. Vamos entrar nessa campanha dessa Hilux em nome de Jesus para o Senhor conseguir, tá bom? Muito obrigada mesmo. A gente agradece. A Dani Cast agradece o pastor José Fernandes aqui com a gente. Muito obrigada, tá, pastor? Muito bom, caraca, muito bom.